Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai ver como configurar para que uma pessoa que não é usuário do sistema consiga, a partir de um link recebido, link da tarefa, consiga executar essa tarefa diretamente sem necessidade de login. Tá? Isso a gente chama de usuários externos. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui eu fiz um exemplo que é de não conformidades. Eu faço uma solicitação para o fornecedor dar a explicação de alguma não conformidade que eu tive no item. Então, essa minha tarefa aqui vai ser executada pelo fornecedor, que é uma pessoa que não tem usuário dentro do Flowfest. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Eu já previamente desenhei o processo aqui. Então, a gente vai configurar ele para criar esse usuário externo que não precisa de login. Então, na tarefa anterior à que vai para o fornecedor, no caso, eu vou fazer algumas configurações. A primeira delas é, eu vou criar um campo do tipo numérico e vou deixar ele oculto. Para que serve esse campo? Quando a gente cria um usuário externo, ele cria um número, que é um identificador desse usuário, e eu vou precisar desse número para usar depois. Então, eu vou botar aqui sec uso forn, de fornecedor. Então, eu criei o campo, apliquei, ele vai estar oculto, não deixei ele visível, vou gravar. A partir disso, a gente vai voltar aqui na configuração da tarefa e vai nos comandos de após validação. Após a validação da tela, a gente vai usar um comando que tem aqui, que é esse aqui, cria usuário externo. Quando a gente clica aqui, ele traz para cá. O que esse comando espera? Ele espera o nome do usuário, o tipo do usuário, o nome do usuário aqui, né, no caso, é o identificador dele, né, qual seria o ID desse usuário. O tipo do usuário, que é um cadastro que a gente tem, depois eu vou mostrar. O nome dele, que daí, no caso da minha tarefa aqui, eu configurei uma love que traz o cadastro de pessoas, e a partir desse cadastro de pessoas que a gente tem, poderia ser conectado no ERP, por exemplo, conectado no cadastro de fornecedores do ERP, traz o campo do e-mail automaticamente quando eu preencho o fornecedor. Então, e o e-mail da pessoa para criar o usuário. Então, o que eu vou usar aqui? Eu tenho o e-mail, eu posso usar o próprio campo de e-mail como identificador dele. Então, eu crio aqui desde e-mail. O tipo do usuário a gente já deixa previamente configurado no sistema um default que é o tipo 1000, tá? Então dá para usar, eu vou entrar depois na configuração dele para mostrar o que é. O nome a gente tem, como eu tenho essa love que a gente fez aqui de fornecedores, ela traz o nome como descrição dela, então eu posso usar a descrição do nome, que é forn, e o e-mail também, vou usar o próprio campo e-mail. E esse campo aqui embaixo de usuário é opcional, a gente não precisa nesse momento, então a gente vai passar nulo. Essa função aqui, essa rotina, né, essa função, ela retorna o número. E esse número que ela retorna, a gente vai armazenar nesse campo aqui, o sec uso forn. Então, vou copiar aqui o nome. Então, o retorno da função, a gente vai armazenar nessa variável. Feito isso, então, quando ele finalizar a tarefa, após a validação da tela, ele vai gerar esse usuário e vai me armazenar esse número que ele gerou. Com essa informação aqui, eu vou voltar no desenho e vou aqui nessa lane. Na lane do fornecedor, a gente vai configurar da seguinte forma: a gente vai dizer que ele é uma pessoa externa, aí ele vai trazer essa programação aqui. Essa parte aqui a gente não vai ser necessária. E aqui onde tem o 999, que seria o número desse usuário, o identificador, né? A gente vai colocar o campo que a gente criou lá na tarefa. Vou aplicar, vou gravar e está feita a configuração. Agora eu vou mostrar, antes de executar, a questão aqui do tipo do usuário e o usuário que ele cria. Tá? Então aqui, se a gente entrar nos tipos de usuário, a gente vai ver aqui que o tipo 1000
ele tem aqui, ó, é um tipo de usuário, usuário externo, ele tem um modelo, ele vai criar um usuário baseado nesse modelo. E esse modelo aqui, ele tem um setor que já está específico aqui para isolar as coisas, já tem um nome, tem o usuário, tem um tipo de menu e tem um bloqueio aqui para não trazer todas essas funcionalidades aqui de cima que tem no usuário padrão, já bloqueia tudo isso. E aqui no menu, a gente criou um menu específico para esse usuário, que é só o menu de execução de tarefas. Então ele não tem, ele vai acessar o sistema, mas não vai ter nenhuma liberação. Aí outra configuração que precisa ser feita é na própria tarefa aqui do usuário, do fornecedor, a gente vai vir aqui na aba permissões dessa tarefa e a gente vai marcar aqui essa opção aqui, ó, solicita usuário e senha no login do link do e-mail, a gente vai marcar que não. E aí, com essa informação aqui, o sistema entende que quando manda o e-mail, o destinatário dessa tarefa, quando ele clicar naquele login, naquele link, ele vai fazer o link automático. Então, é somente nesses casos que a gente bota um usuário externo que a gente vai marcar essa opção aqui. Certo? Então, eu vou gravar. E agora a gente vai executar a tarefa aqui para ver como é que ficou. Então, vou executar, receber conforme definida. Então aqui na tarefa eu tenho o fornecedor, né, que eu carrego do meu sistema. Quando eu informo aqui, eu carrego automaticamente o e-mail que eu configurei. E aqui eu vou botar uma, uma informação para o fornecedor e vou gravar. Quando eu faço isso, ele vai gerar a solicitação, vai gerar o usuário lá com as informações que a gente passou e vai mandar um e-mail. Aqui eu tenho o e-mail em outro browser para a gente simular. Então eu abro o e-mail aqui que eu acabei de receber, eu tenho o link aqui. Quando eu clico, ele vai fazer o quê? Vai abrir o sistema, já vai entrar como se fosse aquele usuário que a gente criou. Esse usuário a gente configurou sem nada, né? Sem nenhuma permissão, então ele some todos os botões e deixa somente a tarefa aqui disponível. Aí eu vou, ok, vamos verificar. E com isso, ele vai gravar e vai seguir o processo do fluxo lá para a próxima etapa. E esse e-mail que a gente enviou, se a gente voltar lá no BPM, na configuração, eu configurei aqui na tarefa, né, do fornecedor um e-mail padrão, o 1510 que a gente disponibiliza, que é o e-mail padrão, mas você pode criar um outro texto de e-mail e mandar com as informações da tarefa ou com anexos e outras informações que achar pertinente.